Prestem bastante atenção. Graça e paz a todos. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do CETAD. O CETAD é o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos para o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Só lembrando, tá, a continuação, para que a gente não perca o raciocínio, a ideia do autor. Nós vemos que no capítulo 23, Jesus, ele diz que os escribas dos fariseus, eles estão sentados na cadeira de Moisés, sucedendo-o na mente do povo. Eles eram, e na mente dos fariseus, eles eram os sucessores de Moisés. Então, Jesus questiona esta sucessão e nós ficamos diante de duas opções. De quem é que está sucedendo quem? Se é Jesus Cristo, o novo Moisés, o profeta de Deus, o filho do Deus vivo, o Messias, ou se os fariseus. E aí nós terminamos vendo Jesus Cristo lamentar, ver a glória de Deus sair de Israel mais uma vez, que era ele, e dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te aninhar, te agasalhar, te proteger, mas você não quis. E nós vimos também que Jesus disse: a sua casa ficará deserta, até que digais: bendito que vem no nome do Senhor. No capítulo 24, seguindo ainda, que começa o quinto discurso, nós vemos os discípulos chamando Jesus em particular e perguntando que sinal aconteceria da destruição do templo, a queda de Jerusalém e a sua vinda. E Jesus fala do princípio das dores, fala da dor aguda e fala depois de como nós devemos esperá-lo. E o capítulo 25, nós vamos ter 3 parábolas. A última, alguns dizem que é parábola, outros não entendem como parábola, que é a parábola das virgens, a parábola dos talentos e a parábola dos bodes e ovelhas. A última, o que é certo é que ela tem um dito parabólico. Então é isso que nós vamos ver hoje. E aqui encerra-se o quinto discurso, os ensinamentos de Jesus, no Evangelho de Mateus. Então nós vamos agora para a parábola das 10 virgens. E aí, para ganhar tempo, nós não vamos ler tudo, porque ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então nós vamos começar já. A parábola das 10 virgens é uma das parábolas que falam da urgência da hora e da necessidade do cultivo da vida espiritual durante o intervalo
entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esta parábola revela o perigo da negligência com a vida espiritual e nos alerta para a necessidade urgente de uma vida dedicada e em comunhão com Deus. Então, nós vamos ver o contexto da parábola, o contexto geral da parábola. No tempo de Jesus, normalmente um casamento ele tinha 3 estágios. O primeiro estágio era o contrato, era um compromisso, um contrato feito entre os pais da noiva e do noivo. O segundo era o noivado, que tinha uma cerimônia feita na casa dos pais da noiva, e aí eram realizadas promessas de ambos os lados. E tinha testemunhas. E o noivo dava presentes à sua prometida. O terceiro era o dia, era o casamento, as bodas em si, em que o homem, o noivo vinha buscar a sua noiva. Mas o Tasker diz assim, o homem e a mulher, durante o noivado, ficavam unidos um ao outro pela cerimônia de noivado. Apesar de ainda não serem de fato marido e mulher, na verdade, tão obrigatório era o noivado que se o homem morresse durante o período de duração, a mulher era considerada viúva. O cancelamento de um noivado não era permitido. Se, porém, acontecia tal coisa, era semelhante a um divórcio. Então, qual é o contexto escriturístico? É que nós temos aí 3 parábolas antes, 3 parábolas depois. A primeira é a parábola que fala da imprevisibilidade da vinda de Cristo. A segunda mostra que é exigido mais do que uma vigilância passiva. E a terceira enfatiza a necessidade da preparação em face da inesperada longa demora. É o que diz o J. Cássio. A teologia desta parábola é que o ensino sobre a importância da preparação da vida diante da aparente demora da parousia, ou seja, segunda vinda de Cristo. A interpretação da parábola. Nós temos a espera do noivo. E nós temos 2 grupos com semelhanças e diferenças. Quais são as semelhanças? Então, lembre-se sempre do que nós temos estudado, que existe, Mateus faz questão de falar das semelhanças e dentro destas semelhanças, ao lado destas semelhanças, falar das sutis diferenças. Então, não está tanto na semelhança, mas naquelas quase que imperceptíveis. E em que essas mulheres eram semelhantes? Todas eram virgens, todas tinham tomado as suas lâmpadas, todas saíram ao encontro e todas esperavam o noivo. Então, existe uma questão sobre a questão das candeias. Eu acho isso irrelevante, mas como os teólogos colocam, achei necessário falar para vocês. Existe a discussão se a candeia era a candeia de dentro de casa, essa candeia de barro, que eu já mostrei a vocês, ou se era uma tocha. Uma tocha em que a pessoa amarrava um tecido na ponta de uma vara e precisava sempre estar sendo borrifada para poder não apagar.
eu imagino que seria uma tocha mesmo. Como diz o Joaquim Jeremias, ele diz que era uma tocha porque era no, ao ar livre e não dentro de casa. Então, nós vamos ver as diferenças. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Agora já tem nécias e prudentes. Então, lembre-se que aqui ele vai falar da questão, a ênfase está nas nécias, nas loucas, naquelas que não se prepararam. É tanto que vai terminar com elas. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, não levaram azeite o suficiente para a demora. Então, tendo em vista a demora do noivo, é claro que essas virgens vão ficar em maus lençóis quando da demora do noivo e elas perceberem que não tem azeite para esperá-lo até o fim, até ao dia da sua vinda. E aí nós vamos ver, né? O J. Castro diz, as virgens insensatas não se esquecem de levar óleo. Antes, a demora do noivo mostra que elas não levaram óleo suficiente. Aí ele diz, em um sentido real, é a noivo que distingue as virgens sensatas das insensatas. Então, a questão não é o óleo, a demora. Então, a demora vai mostrar que umas se prepararam e outras não estavam preparadas. O Lenski, ele diz assim, citado pelo William Henry, as insensatas não levaram nenhum óleo. Essa foi sua insensatez. Então, ele diz que elas levaram apenas as tochas, e essas tochas duravam pouco tempo, queimando, precisavam ser borrifadas de óleo, mas elas não levaram óleo algum. Porque tem pessoas que dizem que elas olharam para dentro do objeto e não tinha óleo. Não, elas só levaram as lâmpadas. As prudentes é que levaram as lâmpadas e, com as lâmpadas, vasilhas cheias de óleo para estarem borrifando. O Russell Champlin disse que os cortejos de casamento usualmente eram levadas, né, casamento usualmente eram levadas cerca de 10 tochas acesas. O azeite é o único ingrediente necessário para assegurar um cortejo bem sucedido, especialmente se o cortejo tivesse lugar à noite, conforme era usual entre os gregos e os romanos, mas também com frequência entre os judeus. A presença de azeite nas lâmpadas servia de indicação da previsão e expectação daquelas que levassem tais lâmpadas. Aí a demora da vinda do noivo. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Então, isso é comum, isso é normal, isso não tem nada, problema nenhum. Então, quando a gente interpreta uma parábola, nós não podemos interpretar cada figura que aparece, mas nós temos que ver qual é a ideia central e aí as figuras vão fazer sentido. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Era comum, na cerimônia, ter alguém que bradava e que gritava, anunciando a vinda do noivo. Era muito comum isso nos casamentos. Então, como era comum, alguém disse, eis o noivo. Saía ao seu encontro. Há um escritor aqui que ele coloca que foi a uma festa na Índia e ouviu esta palavra de um casamento, né? Ouviu essa oração. Eis o noivo,
sair ao seu encontro. Ela agora a vinda do noivo revelará a grande diferença entre as virgens. E as nécias disseram às prudentes: dá azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então, agora que elas vão perceber que não levaram azeite, que levaram apenas a lâmpada e que não tem azeite. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o. O trânsito, ele diz assim: ele nos diz que todos os homens devem viver pela sua própria fé. A graça de Deus não é transferível de um ser humano para outro. É uma citação do Ralph Orr. Ou seja, a nossa comunhão com Deus é particular, individual e intransferível. Nós não podemos, aquelas virgens, se elas tivessem dito o seguinte: ó, tá certo, vocês não se prepararam, então nós vamos dividir o nosso óleo com vocês. Nenhuma teria ido com o noivo, porque teria faltado para ambos os grupos. Então, o Matthew Henry, ele diz assim: elas verão sua necessidade de graça depois disso, quando a graça poderia salvá-las. Aquelas que não viram sua necessidade de graça agora, quando esta pode santificá-las e governá-las. Vou ler de novo. Elas verão sua necessidade de graça, verão, depois disso, depois do grito, quando a vinda do noivo, quando a graça poderia salvá-las. Aquelas que não viram sua necessidade de graça, não se aprontaram, agora, quando esta pode santificá-las e governá-las. Só vão perceber quando Jesus vier. Aí, o J. Carson diz assim: pode ser que não haja o suficiente, ou com certeza não há o suficiente, que era uma melhor tradução. Outra tradução é assim: temos medo da não possibilidade de haver o bastante para nós duas. As virgens prudentes negam óleo, não, porque não há bastante. Era necessário mostrar que as virgens loucas não poderiam evitar as consequências da sua loucura no último instante. O Tasker, ele propõe uma tradução assim: nunca, como resposta. Certamente não haverá o bastante para nós e para vós. Então, a súbita vinda do noivo. Então, lembre-se que Jesus, desde o capítulo 24, ele falou da sua vinda, e agora ele está falando da necessidade que nós temos de preparação. E saindo elas para comprá-lo, ou seja, foram se preparar quando era tarde demais. Então, a vinda do noivo e o fechamento da porta. Chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Entraram para o banquete nupcial, que já é a última parte. Então, nós temos o compromisso de casamento, o noivado, que é uma espécie de casamento sem a consumação sexual, e as bodas, que é o casamento com a relação sexual. Entraram para o banquete nupcial na casa dos pais do noivo, onde elas dançam com seus fachos até que eles se apaguem, como diz o Joaquim Jeremias. Aí ele diz assim:
A vinda do noivo fará cair as máscaras das nécias. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Naquela época, você tinha um número de convidados, como hoje. E quando o número de convidados entrava, você fechava a porta. Então, a festa começava e ninguém mais podia entrar. Então, chegaram as virgens nécias. Obviamente, elas conseguiram comprar, mas conseguiram comprar muito tarde. Existe uma luta uma disputa entre os estudiosos, elas conseguiram ou não, isso eu acho irrelevante. Elas apelam para o noivo, que é agora senhor, quer na casa, quer na propriedade do noivo. A falta de previsão, o A.T. Robson, que é um comentário do grego, do Novo Testamento à luz do grego, ele diz o seguinte: a falta de previsão é indesculpável. A ignorância da hora da segunda vinda não desculpa a negligência e o descuido. Trata-se de uma razão para a prontidão. E aí o noivo vai dizer para ela: mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E o Joaquim Jeremias diz o seguinte: não vos conheço é a fórmula de rejeição, significa não quero saber de vocês. O William Hendricks diz assim: não os conheço, isto é, não os reconheço como pertencentes ao número dos quais me agrada chamar de meus, aquele número que eu já falei, que era o número dos convidados. E o Joaquim Jeremias diz: não quero saber de vocês, que eu já li. Não havia razão para concessão de favores especiais, já que elas não souberam dar o devido valor. Alguma pergunta sobre a parábola das 10 virgens? Não. Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu? Pastor, dá uma olhadinha se tem um pedido aí da irmã Eliane, de link. Não. Peça ela para clicar no link, por favor. Eu estou aqui olhando. Deixa eu pedir ela aqui. Eu boto aqui, clica no link e as pessoas não clicam. Pelo amor de Deus. Seja bem-vinda mesmo. Alguma pergunta, pessoal? Não, né? Pastor, só uma curiosidade aí. O local onde elas estavam é o local da festa? Não. Era assim. Havia a casa do pai e a casa da mãe. Então, depois do noivado, a noiva ficava sob o cuidado do pai. O pai, como nós já vimos Paulo dizer, que ele tinha sido como um pai. Então, o cuidado do pai era zelar por aquela filha para que ela ficasse irrepreensível quando da vinda do noivo. Então, era costume que o noivo convidasse muitos amigos e viesse num cortejo, numa hora inesperada, até a casa da noiva, onde ele apanhava a noiva e juntos saíam no cortejo para a casa do pai. Chegando na casa dos pais do noivo, eles olhavam, entravam, todo mundo olhava quantos convidados estavam ali, e quando os convidados suficientes já tinham chegado, então eles fechavam a porta e começavam a festa. Então, é esse ponto que Jesus quer bater. É que
aquelas virgens foram se preparar tarde demais. Então, Jesus não quer que os seus discípulos ajam como agiram as virgens imprudentes, as virgens loucas. Ele quer que nós sejamos como as virgens prudentes. Mas a ênfase aqui é não cometer a loucura que as virgens insensatas cometeram. Deu para entender? Amém, glória a Deus. Era só uma curiosidade. Certo. Então, nós vamos agora para a questão dos talentos. Esta é uma das parábolas mais mal interpretadas. Então, preste atenção, pessoal. Nós estamos seguindo o raciocínio de Mateus. Nós estamos vendo que ele fala da promessa da vinda. Primeiro, nós já vimos, só uma recapitulação rápida, os fariseus não são os sucessores de Moisés, Jesus sim, o lamento sobre Jerusalém, o anúncio da sua vinda e da queda de Jerusalém, ou da queda de Jerusalém e a sua vinda. E aí, depois da queda de Jerusalém e do anúncio da sua vinda, Jesus se ocupa em alertar os discípulos para que eles estejam preparados entre a primeira e a segunda vinda. Então, nós temos outra parábola, que é a parábola dos talentos, que essa é uma das mais mal interpretadas da Escritura. Por isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então vamos. É uma infelicidade que esta parábola ficasse conhecida em geral como parábola dos talentos, pois a palavra talento, tanto no inglês como no português contemporâneo, refere-se exclusivamente à aptidão natural e a capacidades inatas de certas pessoas para certas funções. Então, o texto aqui não tem nada com isso. Geralmente, nós pensamos que são capacidades inatas para certas funções. E talento aqui não tem nada a ver com esse sentido. Então, nós vamos ver no contexto geral da palavra. No mundo antigo, os escravos eles desfrutavam de considerável responsabilidade e autoridade. Por quê? Porque muitas eram as alternativas de uma pessoa se tornar escravo. Podia ser escravo porque se vendesse, como no mundo judaico, por empobrecer. Podia se tornar escravo de guerra, que era a grande maioria. Então, muitas vezes, uma pessoa era escravizada, mas ela era altamente culta, altamente escolarizada. Então, uma vez que o seu senhor percebia que aquela pessoa era altamente preparada, como Nabucodonosor percebeu que Ananias, Misael e Azarias e Daniel, eles eram altamente preparados, colocou-os para o seu serviço. Então, era muito comum que, por causa das condições da escravidão, a pessoa fosse muito mais inteligente do que o seu senhor. E o senhor inteligente sabia perceber a capacidade dos seus escravos, que eram seus, como se fossem objetos. Então, quando a gente lê a questão dos talentos, o talento não era um dom, mas era uma peça de prata ou de ouro. E um talento não tinha nada a ver com essa
é questão de aptidão. Mas aqui é show business. Aqui é negócio puro. Aqui é dar dinheiro a você, dar dinheiro a alguém e dizer, olha, você vai trabalhar com esse dinheiro, você vai movimentar esse dinheiro e você vai multiplicar esse dinheiro. Então, aquele peso, né, do talento, se fosse de ouro, era mais caro. Né? Então, os estudiosos dizem que era entre 25 e 36 quilos. O William Barclay disse assim, na Palestina, o talento não era uma moeda, e sim uma medida de peso, de maneira que o valor do talento dependia se era de moedas de cobre, ouro ou prata. Então, agora, nós temos o contexto escriturístico. Nós temos o 23, que eu já falei, o capítulo 24 e o capítulo 25, com duas parábolas e uma narrativa. Então, a teologia da parábola é que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo haverá um longo intervalo, no qual, e durante este, os discípulos deveriam multiplicar os bens dados pelo seu Senhor. Um dos grandes problemas nossos, eu acho que o maior talento dado a nós é a salvação. E um dos grandes problemas nossos é que a gente vê salvação só como algo esotérico, como algo espiritual, como algo transcendente. E a gente muitas vezes não percebe que a salvação, para tomar água, que a salvação é uma restauração e ampliação de tudo aquilo que a queda trouxe prejuízo. Então, salvação significa que eu estou em comunhão com Deus. Salvação implica que eu estou de bem comigo. Salvação implica em harmonia na família. Salvação implica em trabalho que não é mais fatigante, mais prazeroso. Salvação implica em cuidar da natureza, que foi amaldiçoada por causa do pecado. Então, salvação ela deve abranger, alcançar, tocar, transformar todas as áreas da nossa vida. Então, se uma pessoa foi salva e ela não tinha estudo, a salvação, como em sua amplitude, deve levá-la a amar o estudo. Se ela foi salva e ela não tinha um emprego e ela não tinha profissão, a salvação que começou no seu interior deve se expandir para a sua vida como de um profissional. Então, ela deve se capacitar. Então, a salvação deve ser vista numa mudança radical e completa de todas as áreas do ser humano e não apenas da sua vida espiritual. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Pastor, Oi? eu queria fazer Diga, uma meu pergunta. A irmão. segunda vinda de Cristo, ela é referida ao começo do milênio, no caso. E se ela tem ligação com o arrebatamento? Uhum. É porque assim, nós estamos estudando, quando nós estudamos Mateus 24 e 25, nós estamos estudando escatologia literária. Escatologia literária, Manil, significa o seguinte: eu vou ver o que Jesus pensa sobre o fim dentro de um determinado texto. Dentro desse texto, juntamente com o seu contexto.
Aí existe o que o irmão está falando, que já é outra coisa, chama-se escatologia teológica. Na escatologia teológica, existem várias interpretações. Aí tem a questão da vinda de Jesus, se estuda a vinda de Jesus, a tribulação, o Armagedon, o milênio e o estado eterno. São algumas das doutrinas. Então, quando a gente está estudando escatologia teológica, a gente vê essa questão de sequência, se logo após vem o milênio, porque quando a gente for estudar, porque um dos grandes problemas é que nós fomos ensinados numa escatologia já feita e muitas vezes não levando em conta a escatologia literária, ou seja, não levando em conta os textos dentro do livro e dentro do seu respectivo contexto. Então, se faz, principalmente no nosso meio, o que se chama de escatologia dispensacionalista, onde diz assim: vem o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Jesus vem em duas fases, a primeira para a igreja, a segunda com a igreja. Aí, depois que ele desce com a igreja na dispensação, na teologia dispensacionalista, que é adotada, diz que Jesus virá, vai acontecer o Armagedon, que é uma batalha, então vai haver o juízo das nações vivas, aquelas que restarem, e nós vamos ver hoje se isso é assim mesmo. E depois do juízo dessas nações vivas, virá, esse juízo seria para saber se as pessoas, se as nações vão ou não entrar no milênio. Aí, na teologia dispensacionalista, diz o seguinte: depois da vinda de Jesus e da batalha do Armagedon, então, as nações que tiveram tratado bem a nação irmã, que é Israel, estas nações entrarão para o milênio. Mas isso aí é coisa da escatologia teológica, onde a gente estuda tópico por tópico, ou seja, a vinda de Jesus, a grande tribulação, milênio. Deu para entender, meu irmão? Amém, pastor. Muito obrigado. Aí aqui nós estamos estudando dentro desse texto, né? O que Jesus disse, sem levar em conta as interpretações que deram. Certo? Por que eu estou fazendo assim? Para quando vocês chegarem lá, na escatologia teológica, vocês já estarem preparados, porque vocês já estão fazendo escatologia há muito tempo. Né? Só que isso chama-se escatologia literária, ou seja, o que a Bíblia diz sobre o fim. Né? Então, só que agora dentro do livro. Então, Jesus já está dizendo que uma das coisas é que nós devemos estar preparados para o dia da sua vinda. Então, questão dos talentos. Porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, esse homem vai fazer uma viagem para o estrangeiro. Vai, que é o verbo apodemel, que significa ir para lugares estrangeiros, viajar para fora do país. Então, ele pega seus escravos, né, que é a palavra doulos. Então, naquela época, como um dos exemplos é José, a pessoa tinha um poder, havia escravos com grande capacidade, como eu já falei, que eram capazes de desempenhar funções melhores do que os seus próprios donos. Então, a questão da distribuição dos talentos. A distribuição do talento é segundo a capacidade de cada um. Aquele homem percebeu que um era mais capacitado. O segundo tinha uma capacidade menor.
E o terceiro, uma capacidade menor ainda. Mas todos tinham potencial. E aí ele distribui os seus bens, ele vai viajar, e quando no Oriente se viajava, principalmente para fora, não sabia quando voltava. Então, o talento que fala a parábola não era uma moeda, mas uma certa medida de peso ou dinheiro, que às vezes era pago em moedas cunhadas e às vezes em barra de ouro ou prata. Um homem de negócio que vai para o estrangeiro entrega a 3 homens a seu serviço somas capital para que negociem com elas de maneira rendosa durante a sua ausência. Então, um talento era uma medida de acordo de peso entre 26 e 36 quilos. Era o equivalente a 6.000 denários. Então, 5 talentos era muito dinheiro. 2 talentos era muito dinheiro. E até mesmo 1 talento equivalia a 6.000 denários. A atitude de cada servo diante das responsabilidades recebidas. Agora os servos sabiam, o Senhor nos confiou. E 2 deles resolveram imediatamente se pôr a trabalhar, a negociar com aquele dinheiro recebido. Imediatamente. Como nós, imediatamente, a Bíblia Sagrada diz, desenvolvei a vossa salvação. O cristão começar imediatamente a desenvolver, a estudar, a se preparar para o emprego, a se preparar para ser um melhor marido, um melhor filho, um melhor membro da igreja, a levar o evangelho para o mundo, para o maior número de pessoas, ou seja, multiplicar tudo em todas as áreas que o Senhor lhe deu. Então, o cristianismo não é uma religião onde a gente aceita, onde a gente se converte e fica do mesmo jeito, mas onde todas as áreas da nossa vida são afetadas, impactadas e tem que render, e tem que multiplicar. Então, os 2 primeiros vão dobrar o valor recebido. E tendo ele partido o dono, o Senhor, o que recebera 5 talentos, negociou. Imediatamente, ele negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Então, ele deve ter vendido terras, comprado terras. Ele deve ter comprado coisas, vendido outras. Ele deve ter se disposto de várias propriedades, comprado melhores, comprado maiores. Então, aquilo que ele já tinha ideia, já tinha planos de fazer, se eu fosse o dono, eu não erraria aqui. Ele deve ter percebido que o seu dono, o seu senhor, não tivera feito alguns negócios bem feitos, né? E tinha propriedade dando prejuízo. Então, quando ele recebe, ele já vai botar em ação tudo aquilo que ele está pensando. Então, ele vai se desfazer daquilo que não dá lucro e ele vai investir e adquirir coisas que deem lucro. De tal modo, o trabalho é tão intenso que ele consegue transformar 5 em 10 talentos. Certo? O ponto é que os bons servos sentiram a responsabilidade da designação que receberam e, sem demora, foram trabalhar. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com a tão grande salvação recebida? Desenvolvei a vossa salvação. Aí, como sempre, o problema está sempre no último. Jesus quer que a gente foque. Ele está dizendo, olha, sejam como o primeiro e o segundo, mas não sejam como o terceiro. Porque Jesus sabia que, infelizmente, nós guardamos mais o negativo do que o positivo. A nossa tendência é de gravar mais aquilo que é negativo. Por exemplo, se a pessoa disser assim, olha,
Hoje, não morreu ninguém de Covid. Então, a nossa tendência é não dar muita bola. Mas se disser voltou a morrer 1 milhão de pessoas por dia em todo o mundo, então vai haver comentários. Então, Jesus, sabendo disso, que o ser humano, mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Enquanto os outros dois servos lá ocupados, trabalhando na elaboração de métodos eficientes para multiplicar o capital do seu senhor, esse homem perverso e indolente, é uma palavra bonita para preguiçoso, cavava um buraco, sem compreender que, em certo sentido, ele cavava para si próprio. Estava cavando a sua cova. É o que diz William Hendricks. Então, agora vem a vinda do dono dos talentos. Então, o talento não é meu, o talento não é seu. O talento é do Senhor. Nós somos servos. Nós estamos gerindo algo que não é nosso. Então, vai chegar o dia da prestação de contas. Aí, qualquer pessoa que conhece um pouco já sabe que isso aqui é como se fosse o juízo final. Né? Então, a prestação de contas do que recebeu 5 talentos. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Começam as prestações de conta depois de muito tempo. Ele esperou muito tempo. A implicação é que a consumação do reino demorará muito. Acertar contas é um termo comercial padrão. Então, aquele homem esperava. A prestação de contas é individual. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Olha o que diz o comentarista. Os olhos do homem estão faiscando. Aquele servo que foi fiel está observando para ver o dono abrir o saco e ver que ele multiplicou, que ele trabalhou demais para ficar. Aquele homem vai ficar impressionado com o que esse servo fez. Ele está fremindo de entusiasmo, dominado pela emoção, faltando pouco para convidar seu senhor a contar o dinheiro. Porque você podia pegar aquilo ali, aquele peso, e transformá-lo em moedas. Mas aquelas moedas só tinham valor se você tivesse o peso. Então, o William Hendricks disse que ele está ali observando, dizendo: Senhor, abra logo. Senhor, eu quero que o Senhor veja o resultado do investimento que o Senhor fez em mim. Então, a prestação de conta do que recebeu 2. Acontece a mesma coisa. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que ganhei outros 2. Então, ele fica entusiasmado. Então, agora, a recompensa dos servos fiéis. A recompensa desses servos fiéis é dupla. Certo? A primeira é uma ascensão imensurável. E o seu senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então, aqui, ele está dizendo: a primeira promessa, primeiro benefício, a primeira recompensa é que esse homem foi fiel no pouco. E lembremos, 5 talentos era muito dinheiro. Mas comparado com o que o seu senhor vai dar, 5 talentos, o Senhor chama de pouco. Então, ele vai ter uma ascensão, ele vai subir, ele vai ter o que os americanos chamam de upgrade. Ele vai dar um salto na vida, um salto tremendo. Se ele já tinha sido agraciado com 5 talentos, agora o dono diz: olha, no pouco, você foi fiel, com muito te colocarei. Então, se o pouco era 5 talentos, que era dinheiro que não acabava mais, então imagine o que é muito. É como Jesus dissesse: você está contente com a vida na terra? De salvo, de perdoado? Você está feliz
Isso aí é o pouco. O muito eu ainda tenho reservado para ti. Aí ele diz assim, e o seu senhor lhe disse, bom está, servo bom e fiel. Kalós cai pistos. Sobre o pouco, 5 talentos ele disse que é pouco, mas pouco em comparação. Foste fiel, sobre o muito te colocarei. A fidelidade no mais alto grau, segundo as próprias habilidades, é quem empresta à vida o seu significado. Isso eu achei tremendo, que o Champlin diz. Mas a negligência furta-nos o sentido da existência humana. Então vocês vão ler em casa. Tem bastante texto. O que recebeu 2 talentos acontece a mesma coisa, mas a ênfase de Jesus está no terceiro. Certo? Mas agora nós vamos para a segunda bênção. Então, a primeira bênção é você multiplicou de 2 para 4, sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Então, na minha casa, você vai crescer mais. Então, eu vou te dar mais coisas. Eu te dei só 2, da próxima vez eu dou 10, eu dou 1000. Então, a segunda é a participação na festa. Nenhum escravo, naquela época, participava de festa alguma, a não ser servindo. Mas Jesus aqui, nesta parábola, como sempre, ele chega mudando as coisas. E ele diz que esses escravos agora vão participar da festa. Seu senhor, quando voltava, principalmente se seus negócios, tanto fora como dentro, tivessem rendido, tivessem se multiplicado, então era questão de festejar. Só que nesta parábola, Jesus faz algo totalmente novo. Ele chama os seus servos para participarem da festa. Olha o que ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, você agora, hoje você não vai servir, hoje você não vai ficar em pé, hoje você vai sentar à mesa comigo, hoje você vai participar da festa, porque eu estou feliz. Então, 2 coisas Jesus vai fazer conosco. A primeira é que nós vamos receber mais de Deus. E a segunda é que nós, mesmo sem merecermos, vamos participar da festa. Agora, vem o servo que recebeu 1 talento, que é onde Jesus quer chegar. Ele quer dizer, não vá por aí. A acusação do servo mau contra o seu senhor. Esse servo faz uma acusação. Mas chegando também o que receberam 1 talento, diz, Senhor, eu conhecia-te. Olha, ele diz, eu conhecia-te. Ele tinha uma caricatura de Deus. Caricatura é aquele desenho que a pessoa faz com um carão, uma pessoa com a cabeça enorme, totalmente desproporcional. A gente olha assim e percebe que é fulano, mas que é completamente diferente do fulano realmente. Então, muitas vezes, nós fazemos uma caricatura de Deus, nós não entendemos. E por isso a gente pisa na bola. E eles conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi o teu talento. Aqui tens o que é teu. Primeira coisa, eu perguntei aqui em casa, se R$ 100 antes da pandemia e R$ 100 agora tem o mesmo valor. E aí minhas filhas pensaram e disseram não. Porque antes da pandemia, com R$ 100 você comprava um monte de coisas. Depois da pandemia veio o aumento.
Então, os R$ 100 continuam 100. Mas esses R$ 100 perdeu o poder de compra. Aquilo que você, digamos que você comprava 10 itens, hoje você não compra mais 3 direito, dependendo do que for. Então, aquele dinheiro parado, não movimentado, desvalorizou-se. Então, aquele homem errou o talento, ele fez com que aquele talento, ele pensava que aquele talento ia ficar seguro. O que ele não sabia é que ele estava fazendo o seu senhor perder dinheiro. E depois de muito tempo, quando o seu senhor voltasse, que as coisas estivessem mais caras, então aquele um talento já não podia mais comprar o que podia comprar quando foi deixado nas mãos daquele servo, que era completamente preguiçoso. E a Bíblia dá a ele uma palavra bonita, negligente. Mas veja o que ele diz. O terceiro servo acusa seu senhor de ser um homem severo, escleros. O servo está dizendo que o senhor é ávido. É aquela pessoa que tem fome de dinheiro. Explora o trabalho dos outros. Colhe onde não plantou. Ele está dizendo, o senhor não plantou, mas colhe. O senhor vai lá e toma dos outros. Ele está acusando o seu senhor. Ele disse, eu te conhecia. O senhor colhe onde não plantou. E põe o servo em uma posição odiosa. Se ele tivesse corrido o risco de tentar aumentar o talento confiado a ele, veria pouco do lucro. Ele era escravo. Se ele fracassasse na tentativa e perdesse tudo, ele incorreria na ira do Senhor. Talvez ele também tenha ficado irritado de ter recebido muito menos do que os outros. Assim, em um ato, antes rancoroso, ele retorna a seu Senhor, porque pertence a ele e nada mais nem a menos. Então ele está dizendo, olha, o Senhor colhe onde não plantou. As pessoas plantam e o Senhor vai lá e se apropria do que eles têm. Então ele está fazendo uma acusação de que esse Senhor é severo demais e que ele conhecia. Aí diz assim, o que o mau servo está dizendo, pois é que vale é o seguinte, se ao negociar com o talento que me confiaste, eu tivesse perdido, tu de qualquer modo terias exigido de mim. Esse é o tipo de homem que tu és. Portanto, tive medo. Esse medo realmente não é por culpa minha, mas tua. Tu fizeste de tal modo que a única coisa que me restou foi cavar um buraco no chão e esconder o talento. E assim, chamando a atenção do seu senhor para a bolsa do dinheiro, ele acrescenta, eis aqui, te devolvo o que é teu. Como a dizer, não retire nada. Deveras, deverias ficar agradecido por eu manter intacto e te devolver tudo que é teu. É o que diz o William Hendricks, parafraseando esse texto. Aquele homem diz, o senhor deveria me agradecer. O que ele não percebe é que o talento agora já está desvalorizado. Aí o seu senhor apanha-o nas próprias palavras. Diz, olha, você disse que me conhecia. Respondendo, porém, o seu senhor diz, mau e negligente servo. Enquanto o outro é bom e fiel, esse aqui é mau e negligente. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Então, você mesmo me fez uma acusação. Que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Você disse que eu sou assim. Então você não devia ter, sabendo que eu era assim, tão duro, tão rigoroso, você não devia ter multiplicado meu talento? Já que você sabia que eu era assim, o dono não está dizendo que é assim, mas está dizendo, já que era essa visão que você tinha a meu respeito, de ser tão duro, tão rigoroso, então esse temor não devia ter se transformado em ação? Aí ele diz assim, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Naquela época não tinha banco como hoje. Mas de país para país, havia um homem no banquinho, onde ele cambiava, trocava
dinheiro de um país para o outro, e ele ficava com uma pequena porção. Daí é onde surgiu a palavra banqueiro. E quando eu viesse, receberia o meu dinheiro com juros. O Senhor condena o servo com base nas palavras do próprio servo. Se o Senhor era tão severo e ávido, o servo não deveria ter posto o dinheiro onde estaria relativamente seguro, renderia e não exigiria trabalho, era o mínimo que ele podia fazer. Então, agora, a perda irreparável do servo inútil. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Então diz, olha, esse aí não merece, esse aí não tem aptidão, mas aquele tem. Então, nas mãos desse, o dinheiro vai embora. Nas mãos daquele, o dinheiro flui. Então, tire desse e dê aquele. E ele diz, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. E ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Aí conclui, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Então, dois são convidados para participar da festa do seu Senhor, mas esse aqui é excluído. Por quê? Que ele diz que conhecia, mas o que ele conhecia era uma caricatura de Deus. Ele faz uma acusação a Deus. É aquela história que a melhor defesa é o ataque. Então, para ele se defender, ele ataca o seu Senhor. O que ele não sabe é que o seu Senhor vai voltar contra ele mesmo as suas palavras. E esse servo aqui é reprovado. Deixa eu só acender aqui a luz. Alguma pergunta? Deu para todos entenderem? Todo mundo aí entendeu? Eu tenho uma pergunta, pastor. Pode perguntar. Eu também. À vontade. O versículo 27, se a pessoa lê direito, né? Ele diz o significado dos talentos. Aí diz assim, ó. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Isso. Aí eu pergunto, essa tradução por dinheiro é uma adaptação ou no grego mesmo quer dizer isso aí, realmente, dinheiro? Porque se Por for... causa do que eu disse do peso, não é isso? Isso. É porque é o seguinte, hoje, quando, não sei se vocês já assistiram aquele filme Duro de Matar, tem, se eu não me engano é o segundo, onde os ladrões vão roubar a Casa da Moeda dos Estados Unidos. Porque um país, ele pode fabricar cédulas, mas essas cédulas têm que ter ouro. Por exemplo, no Banco do Brasil tem que ter ouro suficiente para que faça determinada quantidade de cédulas. Se essa quantidade de cédulas feita, porque a gente podia fazer assim, rapaz, não tem a Casa da Moeda, por que não faz aí bilhões? Porque esses bilhões têm que ser respaldados pelo que se tem em ouro guardado. Então, o que acontece? Se a gente faz mais dinheiro do que a quantidade de ouro que se tem no país, de valor, então aquela cédula a mais, aquelas cédulas a mais, elas se tornam cédulas falsas ou cédulas sem valor. Então, todo país tem que saber que ele só pode fabricar cédulas de acordo com a quantidade das riquezas que possui. Naquela época, um talento era uma barra de ouro, de cobre ou de prata, entre 26 e 36 quilos. E depois as pessoas cunhavam moedas. Mas essa moeda, que era colocada dentro de um saquinho, ela só tinha valor se a pessoa tivesse o tanto de moedas
em barras de ouro, prata ou bronze. Então, a moeda valia o seguinte: se um dono tinha 36 quilos de ouro, aquelas moedas valiam tanto. Se fosse prata, valia um valor menor. Se fosse bronze, valia um menor valor. Deu para entender? Sim, pastor. Alguém mais tem alguma pergunta? O irmão Anildo, se eu não me engano. Não, pastor, é porque aqui no verso 24, quando fala semeaste e ajuntaste, onde não espalhaste, se está relacionado à parábola do semeador, onde havia costumes de, de na hora de plantar, ser diferente da nossa, né, onde eles jogavam a semente próximo às estradas, às rodagens, no caso. Sim, qual é a sua pergunta? Bem, a minha pergunta é essa: se aqui se está relacionado com o costume de plantar, de espalhar a semente. É isso mesmo. Ah, Naquela época, meu, o lucro, o dinheiro vinha da agricultura, da venda de terrenos, mas o maior exemplo que se dava era a colheita. Então, ele está dizendo o seguinte: o senhor colhe onde não plantou, o senhor arranca onde o senhor não semeou. Então, ele está dizendo: o senhor é duro demais, o senhor toma o dinheiro dos outros, porque outro plantou e o senhor foi lá e tomou o que é dele. Então, a ideia que aquele homem fazia do seu senhor era uma ideia completamente má. Para ele, o seu senhor era um homem mau, era um homem perverso, que tomava, a pessoa plantava, quando era na época da colheita, ele é que tomava. A pessoa. E aí, o seu senhor diz: então tá bom, para você eu sou assim, então isso era motivo para você ter trabalhado mais. O senhor não está dizendo: olha, eu sou ruim, eu sou isso que você está dizendo. Não, aquele senhor era bom, a ponto de chamar os escravos para participarem do banquete. Mas aos olhos daquele servo mau, o senhor era ruim, era perverso. Então, isso mostra que aquele homem nunca foi convertido, porque ele não conheceu a Deus. Jesus diz que a verdadeira fé, a verdadeira salvação é esta: que te conheçam a ti só, como único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, aquele homem não conhecia o seu Senhor. Viveu com ele, morou com ele, conversou com ele, mas nunca o conheceu. Assim como nós temos muita gente, que é gente de igreja, que ouve, que lê, que canta, mas que nunca chegou a conhecer o seu Senhor, que a visão que ele tem de Deus é uma visão completamente distorcida daquilo que a Escritura ensina sobre Deus. Deu para entender? sim, pastor. Muito obrigado. Deus te abençoe. Nada, meu irmão. Eu estou aqui para atender vocês. Então vamos lá. Agora, prestem muita atenção, porque esse é um texto difícil de ser explicado. Por quê? Na teologia dispensacionalista e teologia teológica, se diz que esse texto, Jesus virá. Então vamos começar a ler. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então, na teologia dispensacionalista que nós fomos ensinados,
que eles departamentalizam, dizem o seguinte, que isso aqui é algo que ocorrerá após a segunda vinda, depois da batalha do Armagedon, e que Jesus virá e, após ter vencido a batalha do Armagedon, reunirá as nações e haverá 3 grupos de nações. As nações bodes são aquelas, segundo a teologia dispensacionalista, são aquelas que trataram mal Israel. As nações ovelhas são aquelas nações que trataram bem Israel. E existe uma nação irmã, que é Israel. E que esse julgamento aqui é o julgamento ou juízo das nações vivas. Então, eles dizem que esse juízo é para saber quem vai entrar no milênio e quem não vai. Então, esta é a interpretação dispensacionalista. Então, isso aqui seria a vinda do Senhor, a segunda fase, onde ele vai vencer a batalha do Armagedon, vai juntar aqueles que sobreviveram, as nações, então seria um julgamento de nações. E vai dizer quais dessas nações terão o direito de entrar no milênio. E que as nações bodes não, as nações ovelhas sim, por causa do tratamento que deram à nação irmã, que é a nação de Israel. Vamos ver se é isso que o texto diz. Certo? Então, eu peguei aqui o texto, eu achei interessante, do J. Carson, onde ele coloca que aqui é um texto que está falando do juízo final. Então, se você pegar o contexto, Jesus falou da sua vinda, da grande tribulação. Melhor dizendo, ele primeiro diz que os fariseus não são os legítimos representantes, mas ele é o novo Moisés. Depois ele diz que Jerusalém vai cair. Depois ele diz que vai haver uma grande tribulação. E depois desta grande tribulação, ele diz que virá o Senhor. Então, esse é o fim do discurso. E o fim de toda a escatologia é o juízo final. Então, existem 2 interpretações. Uma, como eu já expliquei, é que esse texto se refere ao juízo das nações vivas após a batalha do Armagedon. Outra é que esse texto está falando do juízo final. Certo? Então, o que acontece? A raça humana estará diante do juiz. A separação entre os justos e os injustos. Então, lembre-se que, por toda a história da igreja, desde o seu começo, que nós já vimos, não se podia separar. Tinha que esperar até a ceifa. O joio tinha que permanecer junto com o trigo até a ceifa. Então, Jesus disse que a ceifa é o fim do mundo. Então, está aqui. Chegou a hora onde agora se pode separar o justo do ímpio. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Isso significa que toda a humanidade, como diz o livro do Apocalipse, toda a raça humana estará diante dele. Diz assim: e ele apartará e separará uns dos outros. Veja,
que aqui está falando em nações. Mas agora aqui, e ele apartará uns dos outros, e não umas das outras. Ele não vai separar nações de nações. Ele vai separar pessoas de pessoas. Né? Então, veja bem, vamos ler de novo. E todas as nações serão reunidas diante da humanidade. É a palavra etna, que vem de etnos, povos, nações, gentes. Então, todo mundo, uma vez que todas as nações, Brasil, Suíça, Paraguai, Rússia, Estados Unidos, todas as nações estão diante dele, o que ele vai fazer? Ele separará uns. Veja que aqui não é nações, ele não vai separar nações, como diz a teologia dispensacionalista. Ele vai separar pessoas de pessoas, separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as cabras. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então, para Jesus, a humanidade está dividida em dois grupos: em ovelhas e em bodes, que a tradução aqui chama cabritos. Então, para Jesus, só existem dois tipos de gente: ovelhas e cabritos. E esse texto diz o Tasker, ele tem em mente lá Ezequiel 34:17, que é isso aqui. Ó. Quanto a outras ovelhas, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre carneiros e bodes. Olha o que diz o Ralph Orr. E esse é o escritor da Assembleia de Deus, certo? Da Casa Publicadora. O versículo 31 descreve a segunda vinda de Cristo na sua glória, onde ele assentará no trono da sua glória. Então ele agirá como o juiz. Perante ele se reunirão todas as nações, substantivo neutro. E ele apartará uns dos outros, masculino, que pode ser masculino ou neutro. Então, nações é uma coisa, uns dos outros é outra. Referindo-se a povos, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Não são as nações que são salvas, diz o Ralph Orr, ou que se perdem, mas indivíduos. Eu vou ler de novo. Perante ele se reunirão todas as nações. A palavra etna está no neutro, caso neutro, que vocês já viram. E ele apartará uns dos outros, está no masculino, referindo-se a pessoas, a indivíduos, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aí diz assim, não são as nações que são salvas ou que se perdem, mas sim os indivíduos. A linguagem dos versículos 32 e 33 recorda Ezequiel. Aí eu coloquei aqui, eu peguei o texto em grego, do Strong, em grego, nações é ta etna. Está no gênero neutro. As nações. Plural neutro. Significa povos, nações, tribo, grupo de pessoas. Então, aqui uma boa tradução era um grupo de pessoas. Mas como o autor quer dizer toda a raça humana, ele botou todas as nações. Existe o pronome recíproco, uns aos outros, que pode ser plural, masculino ou neutro. Então, está se referindo uns aos outros, não a nações.
mas as pessoas. Então, todas as nações foram reunidas e agora formam um só grupo de pessoas. E neste grupo o Senhor vai sair separando. Para cá, para cá. E só vai ter dois grupos de pessoas. Os bodes e as ovelhas. O justo e o ímpio, como nós vamos ver adiante. Até aqui alguma pergunta? Porque esse texto vai ser difícil por causa da nossa herança teológica. Podemos parafrasear o texto assim: ele ajuntará todas as pessoas que compõem a raça humana e separará uns, pessoas e não nações, dos outros, os justos dos injustos. Aquilo que fora impossível fazer na parábola do trigo e do joio, agora se fará. Gilberto Rebouças. Deu para entender ou alguma pergunta? É aqui. Diga só que sim ou que não. Oi? Não, só dizer que deu para entender, pastor. Uhum. Então vamos lá. Amém, amém, pastor. Eu queria pedir Então, licença para sair porque eu vou trabalhar. Então existe um dito parabólico que é como o pastor aparta as ovelhas. Então, dizem que as ovelhas eram mais fortes em relação ao frio do que os bodes. Então, é que era comum separar os bodes das ovelhas. Outros já dizem que os bodes é que eram mais fortes do que as ovelhas. Isso não interessa, o que interessa é que era comum o pastor, com a varinha, ir separando os bodes das ovelhas. E aqui agora chegou o momento onde nós vimos que por toda a história do cristianismo, bode e ovelhas caminharam juntos. Mas agora chegou o momento em que os bodes serão conhecidos, em que os cabritinhos serão conhecidos. Então, vamos lá. Pronunciamento do rei em relação aos justos. As obras são a evidência e não a origem da salvação. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Então agora é o reino consumado. Então agora, aquele reino que começou com Jesus e seus discípulos, agora está na sua consumação, e esses justos são chamados agora a entrar no reino. Aí diz: entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse texto explica que foi a graça de Deus que os salvou e não as obras que eles fizeram. Porque Deus já os conhecia antes da fundação do mundo. Aí Jesus continua dizendo: porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Aí vamos ver o que William Hendricks diz. Certamente maravilhoso e consolador observar que antes de as boas obras dessas ovelhas serem mencionadas, antes de tudo se põe a ênfase no que de fato é a base da sua salvação. Daí também dessas boas obras. É o fato de terem sido escolhidos desde a eternidade. O reino que lhes foi preparado. E isso não recentemente, mas desde a fundação do mundo. Então, a graça de Deus é que salvou essas pessoas. E pela graça, elas agiram em benefício do próximo, dos seus irmãos. A ideia aqui é que os irmãos são os discípulos de Cristo, e não a nação de Israel, como interpreta a escatologia dispensacionalista. Então, a ideia é que as pessoas foram boas, foram generosas,
foram amorosas com as pessoas. E por isso elas mostram sua natureza semelhante à do seu Senhor, que foi bom, maravilhoso para com os pequeninos, para com os indefesos, para com os injustiçados, para com os oprimidos. Então aqui Jesus está separando quem agiu como ele agiu, quem o imitou. William Henry diz assim: o beneplácito trino, sua graça soberana é o fundamento da salvação delas. Suas obras são o fruto da graça, não a raiz dela. Suas obras são o fruto. Então, as obras que essas ovelhas estão fazendo, de dar alimento a quem tem fome, de dar veste a quem não tem, de visitar os encarcerados, de matar a sede, de saciar a sede do sedento, é fruto de alguém que foi alcançado, perpassado pela graça. O modo como alguém está diante do Filho do Homem tem tratado. O modo como alguém que está diante do Filho do Homem tem tratado a seu povo, ou seja, a todos os salvos pela graça, sem considerar nacionalidade, raça, etc. Determina se ele é ovelha ou cabrito. Se ele é ovelha ou bode. Então, as verdadeiras ovelhas de Jesus foram aquelas que, durante esse intervalo, agiram no benefício do outro, agiram com bondade, agiram com amor, assim como Jesus agiu. Aí diz assim: esta bendita herança é preparada para eles desde a criação. Não é uma dádiva imposta, um acidente, nem algo atribuível à iniciativa humana. É a realização de algo provindo da provisão deliberada de Deus. Eu achei muito bom esse comentário do brother. Então, as obras foram realizadas no espírito cristão. Isso aqui é tremendo. Então, perguntarão os justos. Significa que eles fizeram as obras e nem sequer sabiam o que tinham feito. Ou seja, não fizeram para aparecer como os fariseus. Cuidaram, ajudaram os irmãos, foram bons, foram generosos, socorreram, estenderam a mão, deram um ombro amigo, mas fizeram isso, esqueceram. Fizeram isso porque isso fazia parte da sua natureza regenerada. Olha o que ele diz. Então perguntarão os justos. Veja que justo aqui agora já substitui ovelhas. Então só tem justo e injusto. Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede e te demos de beber. E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos. Ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo e preso, e fomos ver-te. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos. Então, aqui, a interpretação clássica é que esses pequeninos irmãos não são a nação de Israel. Mas são aqueles que sofriam, que eram rejeitados, que precisavam de amor, de ajuda financeira, de socorro, aqueles cristãos que foram presos por sua fé, aqueles que perderam a sua fonte de renda e agora estavam passando fome, aquelas que se tornaram viúvas pela morte, ter ceifado o marido. Então, eles cuidaram dos irmãos, eles estenderam as mãos. Aí olha o que diz o Tácito. Em virtude da compaixão divina e da infinita simpatia demonstrada em sua vida na terra, o Filho do Homem veio a sentir as tristezas, aflições dos filhos dos homens, como se fossem dele próprio. Portanto, ele pode, num sentido muito real, referir-se aos homens e mulheres sofredores, chamando-lhes seus irmãos.
Então, ele está dizendo, olha, aqueles que sofreram e precisavam da ajuda de vocês, vocês foram lá e socorreram. Cristo se identifica com os necessitados e sofredores. Essa conduta, preste bem atenção, é a prova da posse de amor por Cristo e a semelhança a Ele. Então, quando a gente estende o ombro amigo a um irmão, quando a gente socorre alguém que caiu na miséria, quando a gente é bom para com o outro, quando a gente visita um irmão, uma pessoa que está privada da liberdade, quando a gente faz as coisas, Paulo disse, alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ainda que as ovelhas e bodes, durante o dia, às vezes fiquem misturados, quando o pastor chama as ovelhas, os cabritos não atendem. Provavelmente as ovelhas simbolizam os que confiam em, ou seja, seguem o Salvador, são mansos e obedientes. Os bodes são os que são beligerantes, desobedientes e destrutivos. O William Hendricks disse, o que é merecedor de especial atenção é o fato de que em cada caso de necessidade, estive fome, com sede, era estranho, etc., e de satisfação dessa necessidade, vocês me deram de comer. É o desempenho fiel de humildes deveres da vida cotidiana que é apresentado como razão para as palavras de congratulação e aprovação. E para o grato convite de entrar e tomar posse das bênçãos do reino em seu estágio final. Então, o que o William Hendricks está dizendo é que o viver como Cristo, o agir como Cristo, não tentar agir, não premeditar agir, mas o agir de tal maneira, com tal espontaneidade, a ponto de nem lembrar que fez. É diferente. Então, eu deixei muito trabalho aí para vocês lerem. Agora, o pronunciamento do rei em relação aos injustos. A ausência das obras é a evidência do egoísmo intrínseco. Ou seja, eu estou preocupado só comigo. Eu não me preocupo com mais ninguém. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aqui não tem para o milênio. É meio complicado você entender que estas pessoas vão ficar de fora do milênio só. Não, Jesus está dizendo, apartai-vos de mim, e ele pega pesado, ele diz, malditos. A palavra maldito quer dizer separado de Deus. E aí, ele diz assim, para o fogo eterno. Então, esses aqui não vão ficar fora do milênio, esses aqui vão ficar fora da vida eterna. Preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno não foi uma realidade desde sempre. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele vai dizer, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Ou seja, não agiram como servos meus. Não agiram como eu agi. Não tinham a minha natureza. Aí, a vida egoísta não vê a necessidade do próximo. E lhes perguntar do mesmo jeito os justos. Só que a pergunta aqui tem outra coisa. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, lembre que essa palavra pequenino, Jesus só cita em relação aos seus discípulos. Ele diz, não tema, pequenino rebanho, porque agradou ao Pai dar-vos o reino. Quando ele vai comparar os discípulos, ele diz, ai daquele que fizer tropeçar um destes meus
pequeninos. Jesus nunca chama a nação de Israel de meus pequeninos. Aí diz assim: em verdade vos digo que sempre que deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Os Einstein, ele diz assim: está certo ao observar que a surpresa do justo torna impossível pensar que as boas obras de justiça conquistaram a salvação. Ele falando do justo, ele diz: olha, eles estavam tão surpresos porque fizeram aquilo tão espontaneamente que não pensaram em receber galardão, em nada daquilo fazia parte da sua natureza. A maneira como as ovelhas e os bodes tratam os irmãos de Jesus não foi o motivo de serem aceitos ou rejeitados pelo rei. As ovelhas não mostraram amor para conseguir uma recompensa escatológica. Tampouco os bodes falharam em mostrar amor por desprezar retribuição escatológica. Então, o D.A. Carson está dizendo o seguinte: não foi as obras, mas a atitude. Aí ele diz assim: nem as ovelhas nem os bodes ficam surpresos com o lugar que o rei lhes designa. Uns à direita, uns à esquerda. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno. Mas com o motivo que ele apresenta para fazer isso. Que eles foram admitidos ou excluídos com base em como trataram a Jesus. Ou seja, tratando seus irmãos necessitados, estavam lidando com Jesus Cristo. Assim, não há necessidade de dizer que os bodes esperavam ser bem-vindos, nem que as ovelhas esperavam ser rejeitadas. Ou seja, uns viveram no amor de Cristo. Viveram a vida como se Cristo estivesse aqui. Viveram a vida como expressão da pessoa de Cristo, como expansão da pessoa de Cristo. E fizeram o bem, como diz o ditado, sem olhar quem. Os outros não. Não tinham a natureza. Estavam ali, eram gente de igreja, eram pessoas de religião, mas era gente voltada para o seu umbigo. Era gente que aqui Jesus está desfazendo todas as sutilezas. Agora não há mais cabras e ovelhas. Agora não há mais uma ovelha boa e uma ovelha má. Agora existem ovelhas, agora é preto no branco. Agora ovelha, bode é bode. E isso só acontecerá no fim escatológico, no juízo final. Então vamos ver aqui o veredicto. E irão estes para o castigo eterno. Não diz irão estes para o milênio. Jesus vai terminar dizendo: irão estes para o castigo eterno. Quem são estes? É o pronome demonstrativo hutos. Ele é masculino plural. Eu coloquei aí bem direitinho para você pesquisar. Porém, os justos, então, só tem dois grupos de pessoas. Estes, que são os bodes, e os justos, que são as ovelhas. Os justos irão para a vida eterna. Os justos irão para a vida eterna. Aí eu coloquei aqui, ó. O pronome demonstrativo houtoi, né? Este é masculino plural. O adjetivo de kaioi, justos, também é masculino e refere-se a pessoas e não a nações. Os justos e não a nação justa. O texto é claríssimo. Os ímpios, estes, irão para o castigo eterno. Cola-se, aion. Veja que o adjetivo vai ser o mesmo, aionion, eterno, para sempre.
e os justos para a vida eterna. Roide, dikaioi, eis, zoen, aion. Veja que o aion, mesmo que você não saiba grego, você vai ver que isso aqui é igual. Então tem assim, os e justos para a vida aion. Aionion. Vem de aion, eterno. Então, os justos irão para a vida eterna. Não diz que os justos irão para o milênio. Então, o que nós fizemos hoje foi uma aula exegética. Isso se chama exegese. Então, você percebeu que não dá, o texto não nos permite interpretar isso aqui de forma como juízo de nações, para saber quem vai para o milênio. Não, é quem vai para o céu, para o inferno. Está claríssimo. E irão estes, os bodes, para o castigo eterno. Para o castigo eterno. Cola-se aionion. Porém, os justos para a vida eterna. Zoe aionion. Para a vida eterna. Então, aqui, eu botei bastante coisas para vocês perceberem, certo? E está aqui uma bibliografiazinha pequena, onde eu pesquisei, para você poder ir atrás e conferir. Alguma pergunta? Vamos lá, pessoal, está na hora de tirar as dúvidas. Não, Deu para entender? Sim ou não, pessoal? Tranquilo, pastor. Graças a sim, Deus. pastor. Entendeu mesmo? Sim. Olha lá. Sim, pastor. Então, isso aqui é o juízo das nações? Não. É o quê? Não, É o quê, irmã Eliane? é o juízo final Deixa ela falar. dos indivíduos. Erradíssimo. É o quê, irmã Eliane? Aí são as pessoas as que são ovelhas e as que são bodes, são as justas e são as injustas, que no juízo final serão separados. Olha aí, tá ficando crente. Ô, glória! Agora eu pergunto, pessoal, dá para interpretar isso aqui de acordo com a interpretação dispensacionalista de que essa nação ovelha e pequeninos, irmãos, é a nação de Israel? Dá não, pastor, tem que forçar muito a barra. Gostei, Jair. Perceber. Esse menino, né? Esse rapaz é uma. Hein, Jair? Ficava rei desse, não chamar de rapaz, é benção, né? Então, você vai ver que a pessoa precisa forçar muito a barra para pegar esse texto e colocar ele no juízo das nações vivas. Agora vocês entendem porque, primeiro, eu tenho que ensinar a vocês escatologia literária. Porque uma vez que você aprendeu escatologia literária, quando eu for estudar escatologia teológica com vocês, nós vamos estar fundamentados. Deu para entender, pessoal? Entendido, pastor. Glória a Deus. Então, acredite o seguinte, ó, nós já estamos estudando escatologia, só que escatologia agora não mais fora do contexto, mas escatologia dentro do seu contexto. Então, veja que o fluxo é normal. Jesus diz, olha, Jerusalém vai cair. Depois ele prevê a queda de Jerusalém, correto? Sim, pastor. Sim, correto. Só o Jair mesmo. Vai lá, Paulão, dá uma, né? Correto? Correto, pastor. Aí ele diz que vem, correto? Sim. Aí ele diz que nós devemos esperá-lo. E aí ele fala um monte de coisa, de maneira de que nós devemos estar preparados para a sua vinda. Não é isso? Exatamente. Exato. E aí As parábolas elas demonstram vigilância. ele termina agora com o juízo final. Então, o sermão de Jesus é um sermão lógico, com princípio, meio
e Enfim, E fim. fim. enfim. Então, isso aqui não dá para colocar no meio. Isso aqui é o fim. Então, lá no meio diz assim: Senhor, queres que vamos e arranquemos os joios? Não. Deixa até a ceifa. Quando Jesus vai interpretar, Jesus, a ceifa é o fim do mundo. Aí agora, Jesus diz: bode para um lado, ovelha para o outro. Se ele está separando, então agora chegou a consumação dos séculos. Chegou o fim do mundo. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Então, Amém. leia o material, tem bastante informação. Leia o material, porque é um material exegético, certo? Porque semana que vem nós vamos começar de Marcos. E nós vamos fazer do mesmo jeito. E Amém. não esqueçam que o trabalho de vocês é fazer um resumo do livro do Beacon, que é bem simplesinho, sobre as narrativas. Né? Então, vocês vão pegar e fazer as narrativas. Pega lá, ó, tem 10 milagres depois do Sermão do Monte. Aí você faz. Primeiro milagre, segundo milagre, terceiro milagre. E eu mandei para vocês, aí no grupo, como é um resumo. Agora ninguém mais tem desculpa. Eu mandei uns 3 ou 4 vídeos. Quem já viu? Ninguém. Ninguém. Oh, Jesus. Pois eu mandei, surpresa. Tchan, 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 tchan. Eu vi, pastor, mas não assisti ainda não. Certo. Aí Pelo deixa eu menos dizer uma coisa para o senhor. diga. Eu comecei o primeiro discurso lá do Tasker. Uhum. Aí nos outros agora que eu vou para o Beacon, porque o senhor não tinha dito assim qual era um especificamente. Aí eu Uhum. preferi o do Tasker, porque é mais complexo. É porque assim, pessoal, vocês podem escolher qualquer um. Viu, Jailson? Tá certo. Vocês podem fazer de qualquer um. Eu estou sugerindo do Beacon porque eu sei que a turma tem dificuldade. Então, como o Beacon é mais simples, mas se o Jailson ou qualquer outro aluno quiser fazer de outro livro, né, então pode fazer. Fiquem à vontade. Né? Então, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, certo? Que já será no livro de o Evangelho de Marcos. Então, essa aula ficará gravada e será enviada para vocês aí no grupo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Assim, Amém. Paz do Senhor, pastor.